Olá, você que assiste a TV Câmara Campinas. Agora é a hora do Café com o Presidente, aquele bate-papo semanal com o vereador Luiz Rossini, falando um pouquinho sobre o trabalho do Legislativo Campineiro. Bom dia, Rossini. Bom dia, alegria estar aqui com você de novo, Mila. É uma alegria nossa também. Rossini, na última semana a gente teve aqui, inclusive uma semana recheada de reuniões na Câmara Municipal e por sua iniciativa aconteceu a primeira parte na última semana falando sobre a fisioterapia avançada. Fala um pouquinho o que o motivou a trazer esse profissional especialista e o que foi discutido. Primeiro, dia 13 de outubro é o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. E a ideia de convidar um fisioterapeuta, e veio aqui a doutora Liliane Boscolo, que é fisioterapeuta, osteopata, ela pôde falar um pouco do papel do fisioterapeuta no cuidado da saúde da população. E deu algumas dicas de cuidados, de orientação, que são muito úteis para quem quer manter uma saúde forte, conservar sua saúde. Então a ideia, primeiro, era homenagear os fisioterapeutas por essa data. Nós temos milhares de fisioterapeutas aqui em Campinas. E segundo, mostrar para a sociedade como o terapeuta atua no campo da saúde, tanto na prevenção a doenças, agravamento de moléstias, quanto na recuperação, principalmente de doenças ou problemas advindos de traumas, ortopédicos e tal. E foi uma aula, na verdade. A doutora Liliane, ela falou com uma facilidade, uma simplicidade, mostrando como a fisioterapia pode ajudar no cuidado do paciente, seja dentro dos hospitais, seja nas unidades básicas de saúde, E a ideia era essa mesmo, homenagear o fisioterapeuta e entender melhor a função, o papel, o trabalho feito por esse profissional. E na última semana a gente teve aqui na Câmara Municipal de Campinas também um evento que trata de algo que creio que a maior parte das pessoas não sabe, que a Câmara Municipal tem um nome próprio. Conta para nós, vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu aqui. Na verdade, aqui a sede do Poder Legislativo de Campinas, desde 2011, por iniciativa do então vereador Ângelo Barreto, passou a se denominar Complexo Campos Sales, e por iniciativa do então presidente Marcos Bernardelli, ele resolveu introduzir um busto do Campos Sales para marcar essa homenagem que a Câmara faz a esse que foi vereador em Campinas, foi deputado estadual, federal, foi governador, foi senador da República e foi presidente da República. Então, ele, através da atuação política, conseguiu levar, inclusive, Campinas para o mais alto posto da hierarquia política do Brasil. Então, a ideia foi a inauguração, na verdade esse processo se iniciou com o ex-presidente Marcos Bernardelli, do busto, que vai ficar na entrada da Câmara, para que as pessoas, ao chegarem, poderem se deparar com a figura do Campos Sales e entender a importância dele para a história de Campinas e do Brasil. Sim, e quando a gente fala da atuação da Câmara junto à sociedade civil, a gente tem várias ações aqui, inclusive algumas delas a TV Câmara acompanha e mostra no Câmara Notícia, mas o senhor teve na última semana uma reunião com o Conselho Municipal de Segurança Pública, um tema em que a Câmara sempre tem esse olhar especial. Sem dúvida. Na verdade, a segurança pública ela tem sido pauta quase que frequente dos debates na Câmara, e a população tem demandado muito os vereadores, porque a segurança pública é importante para toda a cidade. E nós recebemos aqui o presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, ele veio também com a presidente do Conselho de Polícia, e eles vieram pedir o apoio, na verdade, da Câmara, da presidência, para fazer algumas adequações na lei que institui o Conselho. Eles querem fazer algumas alterações na composição e mudar alguns artigos para dar mais agilidade, celeridade e, na verdade, fortalecer o papel, a atuação do Conselho de Segurança na nossa cidade. Foi uma reunião institucional, bastante agradável, eles puderam falar um pouco também da atuação, das pautas do Conselho e, obviamente, pedir
E a gente colocou a Câmara à disposição para apoiar também mais esse conselho nesse trabalho que é fundamental e que ajuda, obviamente, em levar a segurança para toda a população de Campinas. Quando a gente fala nessa atuação dos conselhos, nós já tivemos, presidente, projetos aqui que vêm do executivo, mudando justamente essa configuração e às vezes do próprio legislativo. É possível então que tanto o vereador quanto o prefeito proponha essas modificações? Sim, aliás, são, acho que acredito, competências concorrentes, né? A criação não poderia ser de iniciativa do vereador, mas como já existe uma lei que cria, que estrutura, aí o vereador pode sugerir adequações através de emendas à lei. Então, nós recepcionamos a proposta, né? Foi feita uma reunião do conselho, o conselho debateu, discutiu, então é uma decisão do próprio colegiado, e formalizando uma sugestão de adequação da legislação. E a Câmara vai cumprir o seu papel, que é aprimorar essa lei, que acaba ajudando a fortalecer o Conselho Municipal de Segurança. Nós já conversamos aqui no Café com o Presidente dessa primeira ideia de uma campanha, inclusive com a questão do Ministério Público também envolvida, falando contra a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. E tivemos aí uma reunião entre o RECAP, né, que é o sindicato que representa os revendedores de combustíveis aqui na nossa região, e o COMAD, que é o Conselho Municipal, né, de Política sobre Drogas. Como que está esse andamento? Como que a gente vai conseguir colocar isso tudo em prática, presidente? Não, lembrando que essa ideia surgiu, né, de uma questão de ordem, né, que nós recebemos o promotor da infância e da juventude, Dr. Rodrigo, e ele falou da necessidade de adotar campanhas de conscientização para prevenção do uso de bebida alcoólica por menores de 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 243, trata inclusive como crime, né, você vender, fornecer, ainda que a título gratuito, bebida alcoólica ou qualquer substância que possa causar dependência a menores de 18 anos. Infelizmente, por conta da cultura ou até de uma visão equivocada da sociedade, a gente percebe que esse artigo não é cumprido, né? E, infelizmente, as estatísticas mostram cada vez mais jovens com idades menores, né, iniciando o uso e até sofrendo as consequências do uso ou abuso da bebida alcoólica. Então, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, através de sua presidente Marilda, né, numa discussão, decidiram encampar esse movimento de fazer uma campanha. E aí nós fizemos reuniões com a Brasel, com várias entidades, junto com o Conselho. E a última foi com o RECAP, né, que é o Sindicato dos Proprietários de Postos de Gasolina. Na verdade, pediu o apoio deles também, porque eles têm uma capilaridade, né? Você tem posto de gasolina em várias regiões da cidade. Com loja de conveniência. Exatamente. Né? E a grande maioria dos postos tem loja de conveniência e, portanto, também vendem bebida alcoólica. Assim como nós fizemos com a Brasel, a Associação Brasileira, né, de Bares e Restaurantes, que também topou participar e ajudar na distribuição e no fortalecimento da campanha. A ideia, né, da campanha, do Conselho, né, do Ministério Público e da Câmara é mostrar para as pessoas que a bebida alcoólica não é algo inofensivo e que, se a gente evitar que os nossos jovens consumam ou tenham o início precoce do consumo de bebida alcoólica, isso é benéfico para ele. Na verdade, é uma medida de proteção à saúde e à vida dos nossos jovens. Nesta última semana também tivemos aqui uma questão polêmica que acontece aqui na nossa cidade, que é o movimento da classe de enfermeiros, que representantes estiveram, inclusive, na reunião da última quarta-feira, aí trazendo uma pauta à Câmara de Vereadores. Como foi isso? Na verdade, um grupo, né, de profissionais da área da enfermagem, juntamente com o Sindicato da Saúde, procurou a Câmara, pedindo apoio da Câmara na intermediação junto ao governo para garantir a efetividade do pagamento do piso da categoria, né? Quando foi aprovado o piso nacional da categoria do enfermeiro, o governo federal, inclusive, se comprometeu a repassar recurso para os municípios para poder garantir a aplicação dessa lei. Acontece que o governo federal demorou, né, a repassar o recurso, que chegou só
no início do mês, e aí demorou também para sair do fundo municipal e chegar através, na rede Mário Gatti, das empresas terceirizadas, né, que contratam esses profissionais. E eles fizeram um movimento de paralisação, de greve, que é legítimo, um direito do trabalhador. E, quer dizer, nós fizemos uma reunião, recepcionamos um conjunto de vereadores, o próprio líder de governo, Paulo Haddad, esteve junto, dando uma devolutiva, né, das providências que a Prefeitura, junto à Secretaria de Saúde, Prefeitura e Rede Mário Gatti, estavam tomando para garantir o mais rápido possível o pagamento disso que é direito dos enfermeiros, né? E, obviamente, nós nos comprometemos com a categoria de dar o apoio político. Há uma preocupação óbvia, por serem trabalhadores seletistas, de haver algum tipo de represália, como demissão, por conta da paralisação. E eles vieram pedir o nosso apoio, nós vamos elaborar um documento, encaminhar ao prefeito, encaminhar ao presidente da Rede Mário Gatti, e pedindo para que isso não seja visto como algo que justifique uma demissão. Pelo contrário, são trabalhadores reivindicando direitos e a gente tem que garantir que esses direitos sejam cumpridos. Sim. Rossini, quem conhece um pouco da sua história, inclusive você é do Partido Verde, sempre, inclusive aqui na Câmara várias vezes foi o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Nós tivemos na última semana aqui a segunda Conferência de Educação Ambiental, um tema que cada vez ganha mais importância e mais essa questão da consciência de todos de que é preciso trabalhar isso. Como foi essa participação? O que foi debatido lá? Olha, essa segunda Conferência Municipal de Educação Ambiental, ela teve um tema que é muito atual, muito presente, que é o protagonismo e a cidadania no enfrentamento das mudanças climáticas. Campinas possui uma lei que foi discutida, debatida, aprovada pela Câmara, que institui a Política Municipal de Educação Ambiental, definindo as diretrizes de como essa ação de educação ambiental se dá, tanto do ponto de vista da educação formal, quer dizer, como levar isso para dentro das escolas, mas também a educação informal, como envolver a comunidade, fazer com as informações, a educação ambiental chegue nas igrejas, nas empresas, nos coletivos, nos movimentos vários da sociedade. E nós temos também aprovado por lei um Plano Municipal de Educação Ambiental, que materializa essas diretrizes. E a proposta dessa conferência foi discutir como, né, o indivíduo, o cidadão, deve ser protagonista para enfrentamento dessa realidade que está aí. As mudanças climáticas são uma realidade, os eventos extremos, como são chamados, chuvas muito fortes ou seca muito longas, calor alto, frio também muito baixo, são os chamados eventos extremos. Hoje não se fala mais em evitar as consequências dos eventos, é como preparar a cidade para enfrentar e mitigar os impactos causados por isso. E a ideia é discutir como cada indivíduo, cada cidadão pode agir e atuar nesse momento. A ideia da educação ambiental é levar para o indivíduo a consciência de que ele pode, no seu dia a dia, ter atitudes que contribuam para esse enfrentamento. Atitudes que vão desde não jogar lixo e descartar lixo em qualquer lugar, desde não consumir de forma exagerada os recursos naturais, seja energia elétrica, não desperdiçar água, e seja também rever seu estilo de vida e o nosso modelo de consumo. Quanto mais a gente consome, mais recurso a gente retira da natureza e mais resíduo a gente devolve para a natureza. Então, como preservar plantando uma árvore, conservando as árvores que estão aí, essa é o objetivo, essa na verdade é a prioridade, foi o foco dessa conferência. Obviamente, no final, os resultados são apresentados no sentido de aprimorar a legislação ou fortalecer as ações que já existem de educação ambiental no nosso município. Rossini, no próximo dia 28 é o Dia do Servidor, a gente já entra na Semana do Servidor, falando aí e com algumas atividades, inclusive em vários setores. Queria que você falasse um pouquinho da importância do servidor. Olha, a prefeitura, ela só realiza a sua missão, o seu papel, através do seu corpo de servidores. Assim como o poder legislativo, a Câmara Municipal só consegue dar resposta à sociedade através do seu corpo de servidores.
Então, a gente mostrar para a sociedade que o servidor ele tem um papel importante, né, não só para a construção da cidade, para levar os serviços que a população precisa e também para a qualidade de vida do indivíduo, é fundamental. Então, a ideia da semana e do Dia do Servidor, primeiro, é valorizar esse trabalhador que está a serviço da população, é servidor público. E também fortalecer em todo servidor o espírito, né, público, né, de se colocar a serviço da população e da sociedade. Então, na Câmara, obviamente, a gente conta com uma equipe de profissionais de primeira ordem. Eu não me canso de dizer que eu estou muito satisfeito de poder presidir uma Câmara que tem uma qualidade técnica, profissional, né, nos nossos servidores de carreira. E também, mesmo aqueles comissionados, eles cumprem uma missão, um papel de servidor público. Então, é valorizar isso, respeitar o servidor, estimular para que ele continue trabalhando e dando um retorno à sociedade que depende desse profissional. Então, a todo servidor, mais uma vez, aí, o nosso cumprimento, respeito e gratidão. Rossini, o nosso bate-papo fica por aqui. Até a próxima semana, hein? Nossa, como o tempo passa rápido. Até lá. Até, gente.